Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje para a gente tratar de uma das crises mais emblemáticas do início da nossa república. Em 1889, no dia 15 de novembro de 1889, nós vivemos uma transição histórica para uma nova fase política do Brasil, com o fim da monarquia e o início da nossa fase republicana. Tivemos um período de transição em 1891, o Marechal Deodoro da Fonseca foi constitucionalmente eleito como presidente do Brasil e a partir daí, agora com o país organizado, com uma constituição em vigor, nós temos a missão de organizar e tentar trazer aquilo que foram os grandes ideais da República e do movimento da proclamação da República. Trazer a modernização, trazer o avanço, trazer o desenvolvimento, que eram as grandes questões em voga naquele momento do final do século XIX e início do século XX. Então, um dos grandes objetivos da República do Brasil era justamente proporcionar esse desenvolvimento. Mas nós tínhamos uma estrutura que não beneficiava muito este projeto e esse ideal dos interesses e objetivos da República. Não tínhamos aí uma estrutura econômica eficiente para proporcionar esse investimento em uma forma a curto prazo, digamos assim. Então, assim que o Deodoro da Fonseca assume a presidência da República, ele escolhe como ministro da Fazenda um dos caras que eram considerados um dos caras mais inteligentes do Brasil nesse momento, o Rui Barbosa, que passa a ser a grande cabeça pensante desses novos desafios que o Brasil precisava vencer nessas circunstâncias. E aí a grande saída dele foi criar um projeto de iniciativas e que favorecesse justamente o empreendedorismo, digamos assim, no Brasil naquele momento. Como nós não tínhamos dinheiro e a grande intenção era criar um mecanismo de acesso a empréstimos e facilitação de concessões de empréstimos, o Rui Barbosa, como ministro da Fazenda, ele liberou os bancos a emitirem papel moeda para aumentar o dinheiro circulante e facilitar justamente essa concessão de empréstimo, para que as pessoas pegassem esse dinheiro e aí colocassem em prática aquelas ideias empreendedoras que carregavam consigo e então pudessem, a partir dessa iniciativa, nascer novas empresas, gerar empregos e o Brasil pudesse se industrializar, crescer economicamente, para que o Brasil pudesse, então, enfim, fazer esse processo de modernização. Só que o grande problema nesse sentido foi justamente que a maioria das pessoas pegou esse dinheiro e não fez aquilo que o governo, de uma forma geral, Rui Barbosa, Deodoro da Fonseca, imaginavam que era cumprir com esse processo, de pegar o dinheiro, de fazer esse investimento justamente nessas novas empresas ou aplicassem o dinheiro no desenvolvimento econômico do Brasil. Como a gente vivia um grande clima de otimismo nesse contexto, a Bolsa de Valores do Brasil estava mostrando alguns sinais positivos, vinha em crescimento. Então muitas pessoas viram neste momento um objetivo, um momento e uma possibilidade de ganhar dinheiro fácil. Foram até os bancos, como era fácil pegar esses empréstimos, criaram ideias de empresas, conseguiram a aprovação desses empréstimos, pegaram dinheiro e não fizeram a materialização da empresa. E ao invés disso, foram até a bolsa e investiram em ações, comprando e esperando a especulação financeira gerar este lucro, eles conseguirem ganhar dinheiro com isso, depois pagar os seus empréstimos e ficar com o lucro, que essa é a ideia da bolsa e da ideia do objetivo principal da especulação financeira. Só que o que acontece é que esse clima de otimismo ele não vai durar muito tempo e aí a bolsa começa a cair, muitas dessas empresas, começa a se constatar que muitas dessas empresas elas não existiam de fato e foram apenas criadas pela especulação financeira para conseguir esses recursos ou para conseguir vender ações na bolsa e não existia nada físico dessas empresas ou de forma real
dessas empresas. Então o que acontece é que as ações começam a cair, muitas dessas pessoas que fizeram esse movimento acabam perdendo tudo e se endividando nos bancos, os bancos não conseguem cobrir com suas obrigações e esse dinheiro acaba aumentando, né? Esse processo acaba aumentando uma quantidade de dinheiro circulante, de papel moeda circulante muito grande. Então, um dos principais efeitos colaterais desse movimento vai ser a alta dos preços, né? O processo inflacionário. Como tinha muito papel moeda circulante, o preço dos produtos acaba ficando mais caro e aquelas empresas que já existiam vão ter dificuldades para se manter abertas. Muitas delas vão entrar em processo de falência justamente por causa desse aumento do preço da circulação de papel moeda e da desregulamentação econômica que nós vamos ter. Esta crise vai ficar conhecida como a crise do encilhamento, né? Hoje a gente costuma utilizar expressões populares de que oportunidades não passam duas vezes ou cavalo só passa encilhado uma vez, né? Por nós, e nós precisamos aproveitar as oportunidades naquele momento também. Essa expressão do encilhamento, ele quer dizer algo muito semelhante ao que nós usamos com essas expressões hoje, né? Então, o encilhamento é aquele momento, né? Naquele contexto, as corridas de cavalo eram um entretenimento muito comum entre as pessoas aqui no Brasil. Então, o encilhamento do cavalo, ele era só feito no momento da largada, né? Da corrida. Então, para você, ou você aproveitava aquela oportunidade, ou você não encontraria um cavalo encilhado para você aproveitar a oportunidade. Então, por isso recebeu o nome com referência a estas práticas sociais nesse sentido. Tá? Então, por isso recebeu a crise do encilhamento. E aí o Brasil vai demorar um bom tempo para conseguir reconstruir economicamente uma base, né? Ou vamos enfrentar um problema econômico aí durante alguns anos, fruto dessa crise do encilhamento, ok? Gostou do vídeo? Deixa seu like.